Obrigado, irmão Marcos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. De fato, é sempre um privilégio e uma responsabilidade muito grande de falarmos desta palavra. Palavra esta que, como eu costumo sempre dizer, não é minha, não é nossa, é do Senhor. E foi nos deixado como instrução, como manual para andarmos, para falarmos, para nos posicionarmos, para fazermos negócios, trabalhar conforme a orientação desta palavra. E esta palavra é uma palavra que tem atravessado o tempo, tem atravessado décadas para chegar até nós. E como eu havia dito domingo passado, nós estamos numa série de mensagens sobre Jesus. Domingo passado nós falamos sobre Jesus, o grande médico. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Jesus, a luz do mundo. O texto que os irmãos já leram, e nós vamos ler aqui alguns trechos desse texto, novamente, nos traz a alusão, o ensinamento, a instrução de como andar sem Jesus é a mesma coisa de estar deficiente visual, ou seja, cego. Existe um ditado popular que diz que o maior cego é aquele que não quer enxergar aquilo que está à sua volta. Se ilude. Assim é o homem sem Jesus. Ele é cego. Porque ele não consegue entender a graça. Ele não consegue entender o sacrifício de Jesus no seu lugar e o que ele precisa fazer para receber tal graça. E é sobre isso que nós queremos conversar nesta noite. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta noite. Texto esse que certamente o pastor Gilberto já pregou mais de uma vez aqui, nesse tempo que ele está aqui. Certamente os irmãos já leram esse texto, em algum momento já leram esse texto, já viram esse texto. Então não é um texto desconhecido. Todos conhecem, pelo menos uma parte desse texto, conhecem. Mas algumas coisas que eu quero destacar com os irmãos nesse texto, que é muito interessante para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Esse texto, ele também tem características muito parecidas com o texto da semana passada. O homem que recebeu o milagre também era um homem que tinha um problema físico de nascença. O texto de hoje também apresenta um homem que tinha um problema de nascença, ou seja, ele era cego. A ponto que os discípulos começam a perguntar a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus responde a eles: ninguém. Deus permitiu para que a sua obra redentora fosse manifesta na vida deste homem. E aqui começa o mistério. E o ministério de Jesus nas nossas vidas. Como alguém de nascença, com um problema físico, pode ser curado, pode ser transformado. Obviamente, o texto aqui não se refere apenas à questão material, se refere principalmente à questão espiritual. Por quê?
Porque talvez, meus irmãos, e me permitam hoje, peço licença ao pastor Gilberto, eu vou ficar um pouco mais à vontade aqui hoje. Peço que os irmãos, talvez os irmãos não estão muito acostumados, então eu estou falando para os irmãos não ficarem assim. Igrejas que eu pastoreei, os irmãos já estavam acostumados. Então, eu tenho um costume de, às vezes eu saio do púlpito, eu ando para lá, eu desço, eu vou situando dentro da mensagem. Então, os irmãos, por favor, não se espantem, fiquem tranquilos, que nós vamos ficar dentro do texto, não vamos sair de dentro do texto. A mensagem é expositiva, porém, ela é uma mensagem que eu quero provocar vocês hoje. Deus me incomodou de tal forma e hoje eu vim com esse intuito de provocar os irmãos a refletir. O irmão Marcos já até tocou no assunto e os hinos, eu entendo que o Espírito Santo é quem vai tomando conta. Louvado seja Deus que quem manda nesta igreja não sou eu, não é o pastor Gilberto, é o Espírito Santo e que continue assim para a glória do Senhor. Porque, não sei se os irmãos sabem, cada hino ou cada canção que nós cantamos voltadas para o Senhor, dentro da palavra de Deus, são afirmações que nós fazemos diante de Deus. Nós declaramos aqui, em uma delas, o hino 304, quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. Nós declaramos isso aqui agora, não declaramos? Sim ou não? Ok. Mas aí vem a pergunta. Até que ponto eu e você somos submissos a Deus de verdade para prestarmos serviço a Ele? Até que ponto nós realmente temos sido luz neste mundo? Os irmãos imaginam, se eu te pedir para o irmão Walter ali apagar tudo aqui. Ainda tem luz lá em cima. Tem luz ali, os irmãos ainda conseguem me ver. Mas se não tivesse nenhuma dessas luzes aqui, como é que você iria se locomover? Como é que você sairia daqui e iria lá no banheiro lá embaixo, ou lá na frente, sem luz? Pense. Esta luz, pode acender, irmão Walter, esta luz ela é representativa. Esta luz. Mas a luz de Cristo não. A luz de Cristo ela precisa ser real. Porque é esta luz que vai fazer as trevas estremecerem. É esta luz que vai esclarecer aquilo que não está esclarecido. É esta luz que vai trazer visão para aqueles que não conseguem enxergar quem de fato é Jesus. Se alguém te perguntar, irmão, irmã, quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? É aquele que morreu na cruz por mim? É aquele que ressuscitou no terceiro dia? É aquele que me traz salvação? É o sumo sacerdote? É o sumo pastor? Quem é Jesus? Para mim e para você. O texto descreve que Jesus estava indo para onde? Jerusalém. Estando em Jerusalém, ele encontra um mendigo, um homem, que era cego de nascença. O interessante é que, diferente do texto de João 5, Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Aqui ele não pergunta. Ele simplesmente vai lá, cospe no chão, faz aquele lodo de lama,
fala para aquele homem: passa nos olhos. Interessante que o texto descreve que o homem obedeceu. O homem foi lá e fez. Jesus falou para ele: agora você vai lá no tanque de Siloé. Siloé, como o texto descreve, significa enviado, aquele que vai. E foi. E se lavou. E aí o texto descreve que ele volta vendo. Até que ponto nós cremos nisso? Até que ponto nós cremos que este milagre, descrito pelo texto, pode se colocar na minha vida no dia a dia? A miserável situação que aquele homem se encontrava. Além de mendigo, cego, tendo que pedir esmolas para poder sobreviver. Hoje em dia não é diferente, pelo contrário, o número de pessoas na rua só aumenta. E a tendência é aumentar mais. Com tudo isso que a gente está vendo. Isso são fatos de hoje. Mas quantas pessoas você conhece que continuam cegas, que ainda não foram libertas, que precisam de um milagre, que precisam ver o que o Senhor tem para elas? A pior cegueira não é aquela de nascença, que alguém nasceu que não pode enxergar, não ver o pôr do sol, não ver o rosto de alguém. A pior cegueira é aquela que todo mundo está te alertando e você continua insistindo naquilo, sabendo que aquilo não tem solução. Só haverá solução se Jesus estiver no barco. Então, meu irmão, a segunda pergunta que eu quero fazer dentro desse texto é: nós estamos com os mesmos pensamentos que os discípulos? Quem pecou? Esse homem está nessa situação. Quem pecou para que essa família esteja nessa situação? Quem pecou para que esta mulher esteja vivendo isso? Quem pecou para que esse homem esteja vivendo isso? Quem pecou para que essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem esteja nessa situação? Quem pecou? Talvez a situação seja exatamente como o texto. Não houve uma situação específica que levou àquela situação. Houve uma permissão de Deus para que a sua glória fosse manifestada na vida daquela pessoa. Aí você pode dizer: então Deus é injusto? Deus é mau? Que permite tal coisa? Não. Às vezes Deus permite alguma coisa na nossa vida. Primeiro porque quando nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a serem roubados, nós estamos sujeitos a ficar doentes, nós estamos sujeitos a bater no carro, nós estamos sujeitos a ficar desempregados, nós estamos sujeitos a ficar doentes, nós estamos sujeitos a tudo isso. Ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é. Então, tem coisas que a única coisa que você, eu, nós podemos fazer é dobrar os joelhos no chão e orar. Clamar ao Senhor a sua providência. Porque você não vai poder fazer nada e nem ninguém vai poder fazer por você a não ser Jesus. Por isso Ele é a luz. Por isso Ele faz a diferença. Por isso Ele é a diferença. E aí, como o irmão Marcos disse aqui, nós estamos, o irmão Marcos até me lembrou uma fala de um sargento que a gente tinha lá na aeronáutica. Eu quero todo mundo em posição de trincheira. Posição de trincheira, mergulhado no chão, deitado no chão, com a arma apontada para frente, observando tudo e todos
que estão à sua frente. Qualquer movimento em falso, você já engatilha a arma e dá a voz de comando. Se não obedecer, atira. Depois você pergunta o que aconteceu. Irmãos, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, de uma guerra entre o bem e o mal. Os irmãos sabem disso. Não é nenhuma novidade que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde o Senhor Jesus está cada vez mais perto de voltar e buscar os seus. A pergunta é: se todos nós que estamos aqui, quando Ele voltar, vamos estar com Ele ou não? A pergunta é: se Ele te chamar agora e perguntar para você, Gilberto, Marcos, Jerusa, Eurico, o que você tem para apresentar para mim da minha obra? Será que nós temos alguma coisa para apresentar no Senhor? E se temos, será que vai ser do agrado dele? Ou não? Então o texto continua no diálogo. Aí se vocês pegarem ali o verso 4 do capítulo 9 do Evangelho de João, verso 4 e o verso 4 e o verso 5, ele diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O verbo está no presente, está na primeira pessoa do singular. Jesus está afirmando que é tempo de trabalhar. Não há tempo para ser esperado. Não há tempo para ficar se perguntando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não há tempo para isso. O tempo é o tempo de ir. É o tempo de se colocar. É o tempo de fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite. Pressuponho eu que cada um que está aqui nesta noite não veio apenas porque é mais um culto. Veio porque quer ouvir a voz do Senhor. Que veio buscar algo do Senhor. Que veio buscar uma palavra do Senhor. Seja de afirmação, seja de alento, seja de consolo, seja de conforto, seja de confronto. Mas veio buscar algo do Senhor. E esta palavra, ela vem para nos desafiar. Ela vem para nos colocar diante da situação. E Jesus pergunta: e aí? Vocês vão ficar olhando? Ou vocês vão fazer alguma coisa? E aí a gente entra no segundo ponto dessa mensagem. O ministério de um mestre soberano. Ministério esse que começou há 2025 anos atrás. E vem se perpetuando a cada dia até os dias de hoje. E continuará enquanto ele não voltar. Irmãos, segunda-feira passada, o pastor Gilberto estava lá. Nós ouvimos um missionário da Amazonas dizer que tem 10 tribos, não sei se é tribo, não sei se essa palavra seria mais correta,
ou etnias ribeirinhas do Amazonas que o Evangelho não chegou lá. São cerca de entre 25 a 30 mil pessoas. O Evangelho não chegou lá. É muita gente. Eles estavam compartilhando conosco o que fazer. Outro missionário relatou a dificuldade no sertão, lá em Sergipe, do Evangelho, de pregar o Evangelho, das pessoas ouvirem Jesus, não ouvirem sobre mais uma religião, não ouvirem sobre mais uma igreja que está na cidade, não. Ouvir sobre alguém que pode mudar a história, alguém que ilumina, alguém que faz a diferença, alguém que opera milagres, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. E esta luz é uma luz que transforma, é uma luz que liberta, é uma luz que cura. E isso é muito interessante. Por quê, irmãos? No decorrer da história, eu sei que tem bastante professores aqui, mas no decorrer da história, mesmo depois da assinatura, da abolição da escravidão, ainda até hoje, existem pessoas sendo escravizadas. Existem pessoas sendo não acorrentadas literalmente, mas acorrentadas de outras formas, com chantagens emocionais, com desculpas de oportunidades, de bom trabalho, de bom salário. Não é só no Brasil não, hein? Muitos lugares do mundo. Então, irmãos, não se engane. Existem muitas pessoas na escuridão. Ainda que aquela pessoa não tenha ideia disso, mas ela está na escuridão. Sem Jesus. E esse papel é meu. Esse papel é seu, é nosso. De compartilhar a luz do mundo que é Jesus Cristo. De falar quanto vale a pena servir a Deus. De quanto vale a pena ir à igreja. Certa vez, um jovem perguntou a um senhor: por que o senhor vai à igreja? Todo domingo o senhor passa aqui. Todo domingo. Com sol, com chuva, frio, o senhor passa aqui para ir para a igreja. Por quê? Aquele jovem estava incomodado com aquele senhor. Aí aquele senhor, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, chamou ele no banco da praça: senta aqui, jovem. Deixa eu te explicar. Olha, sabe por que eu vou para a igreja? Porque um certo dia eu encontrei Jesus. Um certo dia eu estava sendo destruído pelo álcool. Estava perdendo a minha família, estava perdendo a minha esposa, estava perdendo meus filhos, estava perdendo a minha casa. E eu encontrei Jesus. E aquele anjo que Deus enviou para falar de Jesus para mim, sentou do meu lado, assim como eu estou sentando do seu. E falou: olha, servir a Jesus vale a pena. Servir a Jesus é a melhor coisa deste mundo. Vale muito mais do que ganhar 10 vezes na loteria sozinho. A minha vida mudou. Eu recuperei a minha casa. Eu recuperei a minha saúde. Eu recuperei a minha esposa. Eu recuperei o respeito dos meus filhos. E hoje eu sou um novo homem. Hoje eu tenho dignidade. E hoje eu continuo pregando e eu não largo Jesus por nada. Tem uma canção nova da Gabriela Rocha que fala que eu não largo Jesus por nada. Não tem mais espaço para nada. Só Ele é
a minha solução. Que canção linda. Baseado no Evangelho de João. Então, se você pensar, meu irmão, mesmo se você nasceu num lar evangélico, teve algum momento negro na tua história que precisava de luz. E Jesus usou alguém para esclarecer você. Aqueles que não nasceram num lar evangélico sabem o que Jesus fez na sua vida. Quem você era e quem você se tornou. Então isso faz toda a diferença. A pergunta que não se cala é: o que nós fazemos com isso que nós recebemos? Como a gente declara isso para as outras pessoas que nós recebemos? Que Deus há um dia usou alguém para falar para nós desse Jesus, desta luz maravilhosa, que nos esclareceu, que nos fez nos entender quem é Jesus na minha vida, na sua, nas nossas vidas. Então, se você crer nisso, você precisa não apenas declarar isso, mas compartilhar isso com segurança, com amor, com afinco. A tempo e a fora de tempo, porque Jesus merece todo o seu empenho. Jesus merece todo o nosso talento, todo o nosso tempo, todo o nosso dom, toda a nossa finança, tudo aquilo que temos ser consagrado a Ele. Sabe, irmãos, não adianta nós chegarmos aqui, pegar o hino 295, por exemplo, tudo a Cristo a ti entrego. Será que entrega mesmo? Tudo. Será que nós estamos entregando tudo mesmo a Jesus? Até que ponto você se entregou a Jesus? Até que ponto nós nos entregamos a Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão por Jesus? Vejam só os amigos daquele homem, os parentes, começaram a olhar assim de longe. Gente, não parece fulano? Parece, mas não é ele não. Gente, mas ele é cego, ele está vindo lá andando. Está arrumadinho, está limpinho. Não, mas parece, mas não é. Ó, vem cá. Olha, parece ele. Quando ele chega perto, o que ele diz? Sou eu. Sou eu. O que aconteceu com você? Eles perguntaram. O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos meus olhos e disse para mim ir lá no tanque de Siloé lavar. E eu fiz. Quando eu voltei enxergando. Veja só. Às vezes nós mesmos não acreditamos que alguém pode ser transformado. Às vezes nós não acreditamos que o milagre pode chegar na nossa casa, que o milagre pode chegar na vida do nosso filho, da nossa filha, do genro, da nora, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, do sobrinho, da sobrinha. Às vezes a gente não acredita que a luz pode chegar na casa do vizinho, da vizinha. Mas é possível. Vamos crer. E a mensagem de um milagre sobrenatural toma conta daquela cidade. E todos ficam sabendo que aquele homem tinha sido curado.
Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está aí para fazer tantos milagres quanto esses ou maiores. Ele mesmo disse isso. Que nós faríamos muito mais no nome dele. Nós podemos, irmãos, juntos, proclamar esse Jesus. Proclamar a verdade desse Jesus. Porque se eu e você andamos, vamos para lá, para cá, é por bondade dele, por misericórdia dele. Se nós temos a oportunidade de fazer uma viagem, seja ela para perto ou para longe, é por bondade e misericórdia dele. Se todos na nossa casa estão com saúde, é bondade e misericórdia dele. Se estamos em pé, é bondade e misericórdia dele. Jesus. Então, eu tenho certeza que o irmão da irmã que está nos visitando hoje, ele não está aqui à toa. Deus trouxe ele aqui hoje. Que Deus quis, assim o Senhor o quis, trazê-lo aqui hoje. Eu não sabia que ele viria aqui hoje. Mas Jesus sim. E é por isso que nós temos que estar prontos para servi-lo. Porque nós não sabemos o que ele vai fazer através de nós lá na frente. Nós só precisamos estar à disposição. E abrir mão de alguma coisa. Só que, irmãos, para estar à disposição de Jesus, nós temos que abrir mão de alguma coisa. E aqui vai a terceira pergunta desse texto. O que você está disposto a abrir mão para servir Jesus? O que na sua concepção, se alguém disser para você, você vai responder, isso é inegociável. Não vou abrir mão disso. Mas se Jesus disser para você, está na hora de você abrir mão disso. Para você servi-lo, meu irmão. O que você vai fazer? Vai continuar enrolando? Vai continuar empurrando com a barriga? Pense. Será que é isso que Jesus quer na minha vida, na sua, nas nossas vidas? Será? Que a gente entra mês e sai mês, a gente vem no culto de manhã, vem no culto à noite, vai no culto no meio da semana, quando dá, quando não dá, a gente só vai no final de semana, quando dá para fazer uma visita a gente faz, quando não dá a gente não faz. Será que é assim mesmo que Jesus quer que nós façamos? Pense, irmãos. Será que os irmãos não iriam cobrar se o pastor Gilberto chegasse aqui e eu posso falar, porque eu sou pastor, sou amigo dele? Eu posso falar. Se o pastor Gilberto chegasse aqui, domingo que vem eu não vou estar na igreja. No outro domingo também não vou estar. Porque não deu, sabe? A semana foi muito puxada. Não deu para ir. Eu não dou 2 tempos para a diretoria se reunir e cobrar ele. Pastor, o que está acontecendo? Só não veio domingo de manhã, não veio domingo de noite. Está com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Mas se o pastor fizer isso com o membro fica chateado. No segundo problema, ele quer ir embora. Não fica. Porque ninguém quer ser cobrado. Mas Jesus está falando para nós. Para ser luz, você precisa abrir mão de alguma coisa. Irmãos queridos, não é uma bronca, não é nada disso. Uma alerta de todos nós. Que você está disposto a abrir mão a Jesus. O Senhor quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua maneira de enxergar. Deus quer mudar a tua maneira de andar, a tua maneira de falar.
Ele quer fazer de você um milagre. Aplicando isso para os dias de hoje. Aquele homem não esperava ser curado. Aquele homem não tinha perspectiva de vida enxergando. Mas ele encontrou Jesus. E no dia que ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. É por isso que eu sempre afirmo isso. E vou afirmar isso aonde eu estiver. Irmãos, é impossível. Escute bem isso que eu estou dizendo. Está até gravando isso. É impossível alguém conhecer Jesus e ter uma experiência com Jesus e permanecer igual. É impossível. E se isso não acontecer, irmãos, diante do Senhor que está aqui, porque o meu compromisso maior é com o Senhor, eu deixo de ser pastor, eu deixo de crer nesta palavra, eu deixo de pregar o Evangelho. Porque aonde Jesus entra, tudo muda. Aonde Jesus coloca as mãos, tudo se transforma. Tudo deixa de ser a mesmice e passa a ser algo extraordinário. Então, se você ainda não viveu algo extraordinário, essa é a noite para você tomar uma decisão com Jesus e dar as mãos com Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, mesmo aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Ser o seu instrumento. Quero ser o seu porta-voz. E fazer a diferença aonde eu for, eu quero fazer a diferença. Se não acontecer nada na sua vida, isso é muito sério. Eu deixo de pegar o Evangelho. Porque Jesus transforma. Jesus muda. Jesus esclarece o que está oculto. Deus traz à tona o que está escondido. Não existe nada escondido aos olhos de Jesus. E quem anda com Jesus tem olhos de águia. Enxerga longe. Tem discernimento. Porque o Senhor assim faz. Por isso, Igreja Batista da Vitória, Jesus precisa ser a sua luz. Jesus precisa ser o seu referencial, o seu ponto de partida. O meu ponto, o nosso ponto. Nós não estamos aqui à toa. Nós não frequentamos esta igreja à toa. Deus tem um propósito na pessoa de Jesus, na vida de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês. Inclusive, nós podemos fazer a diferença juntos. A glória do Senhor juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. Pense nisso. Você não é apenas um homem. Você não é mais um crente que se batizou na Igreja da Vitória, que... Não. Você é uma vida preciosa. Que teve um sacrifício sério por você. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. Por isso nós estamos aqui. Porque Ele não mediu esforços pela minha vida e pela sua vida. Sei que os irmãos sabem disso muito bem. Mas hoje, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos dizendo para as pessoas que vale a pena Jesus viver com Jesus. Vão ter empates? Vão.
Vão se levantar obstáculos? Vai. Vai ter situações difíceis? Vai. Mas você conhece alguma guerra que Jesus entrou que ele não venceu? Conhece? Pois é. Ele também vai vencer essa. Em nome de Jesus. Amém? Ele também vai vencer a sua guerra. Se você crer. Se você buscar. Irmãos, está na hora da gente sair da zona de conforto. Está na hora da gente arregaçar as mangas e ir à luta. Seja no campo da oração, seja no campo da instrumentalização do Espírito Santo, seja no campo da evangelização, seja no campo da união, seja no campo da comunhão, seja em qual for o campo, está na hora de fazermos a diferença. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua fronte, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu santo e bendito nome por mais esta oportunidade. Ouvimos e vimos o operar do seu milagre na vida deste homem, descrito no Evangelho de João, capítulo 9. A tua obra redentora tem nos alcançado até o dia de hoje, vai continuar alcançando tantos quantos ouvirem e crer no teu nome. Mas para que eles ouçam, Senhor, nós precisamos anunciar. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá discernimento, nos dá forças, coragem, vinda de Ti, para falarmos do Teu amor, para testemunharmos das maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, das curas, dos milagres, dos livramentos que o Senhor tem dado na vida de cada um dos seus irmãos, no seio da Tua igreja, no sustento da Tua igreja, no sustento dos seus obreiros, dos líderes desta igreja. Pai amado, colocamos nas Tuas mãos este bairro, esta cidade, esse município de Suzano nas Tuas mãos. Quantas pessoas tem aqui, Senhor, que ainda não ouviram a Tua palavra, que precisam ouvir da Tua palavra, que precisam crer no Teu nome. Quantas pessoas andando na escuridão, Senhor, tem misericórdia. Nos aviva no Senhor, nos impulsiona, Senhor, para falarmos do Teu amor, para vivermos este amor, para nos alegrarmos com este amor. A luz do mundo chama-se Jesus Cristo. E nós somos os seus ceifeiros, nós somos seus obreiros. Que nós possamos, através do Espírito Santo, iluminar tantos quantos o Senhor colocar no nosso caminho. Nos abençoa, Senhor. Continua no decorrer deste culto, falando aos nossos corações. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Irmão Marcos, tem a palavra.